Oi, Caindo naquela professora. hora. Acabou, nós tivemos uma queda abrupta, sem aviso prévio. Desculpe, e vamos retomar aqui a nossa fala. Vamos Vamos lá, desculpe. lá. Eu acho que o trauma dental, acho não, na verdade tenho certeza, o trauma dental, dentro da endodontia, da disciplina, ele é muito pouco falado, né? Infelizmente, acaba que muitas vezes a gente acaba passando pela cadeira de endodontia, tanto na graduação quanto na pós-graduação, sem falar de trauma, né? Sem ver o trauma, sem manejar o trauma. E eu acho que isso acaba se refletindo na forma como muitos endodontistas encaram a traumatologia dental, né? Com bastante medo até, assustados quando pegam pacientes desse tipo. E, consequentemente, para a população em geral também, né? Fica um estigma sobre o trauma dental, né? E a gente tem que desmistificar isso daí e fazer com que a sociedade participe ativamente de campanhas relacionadas ao trauma dental, porque isso vai poder salvar mais dentes. Com certeza, com certeza. Mas a gente está aí, né? Trabalho de formiguinha. Eu sei que você está trabalhando, tem muita gente, né, aqui na Universidade de Brasília também já tem alguns trabalhos, né, dissertações, enfim. A gente está vendo que o trabalho de educação ele tá se espalhando, né? E isso nos anima, mas ainda está muito pouco perto do que a gente precisa, né, Não, Simone? com certeza. E assim, eu lembro que na época o professor Renato Lenzi, né, do Rio, ele Sim, tomou a frente da Sociedade Brasileira de Traumatologia Dental. Isso deu uma caminhada, né? Mas infelizmente acabou se perdendo um pouco aí no meio do caminho, até por conta de saúde fragilizada do professor Renato Lenzi. Mas agora eu acho que está na hora da Traumatologia Dental Brasil tomar a frente e, né, seguimos aí nessa caminhada que é longa, juntos, com certeza, com com certeza. certeza. Muito bem, mas a gente está curioso, né? Eu sei, você é endodontista, quando a gente fala para quem está aqui nos assistindo, e talvez não seja das duas áreas, geralmente nos cursos de traumatismos dentais nós temos duas especialidades, endodontia e odontopediatria. Mas Exatamente. isso tem que mudar, né, Simone? A gente precisa mudar, porque a gente não o trabalho com a traumatologia dentária, ele é interdisciplinar, transdisciplinar até, né? Então a gente precisa de que as outras especialidades também entendam e validem, né, essa necessidade e compartilhem e Isso. participem com as suas especialidades. Então, eu queria, mas antes de tudo, eu estou aqui curioso, eu queria saber de onde surgiu a ideia de falar sobre trauma, né, numa cartilha para leigos. Me conta um pouco dessa ideia, de onde surgiu e como é que foi gestada. Tá, vamos lá. Então, na verdade, assim, eu sempre gostei de trauma, desde a graduação. Eu brinco que eu sou endodontista de formação desde a graduação. Sempre soube que seria endodontista, não tinha dúvidas que essa seria a minha especialidade. E quando eu cheguei em São Paulo, eu sou de Belém do Pará, me formei em Belém. Quando eu vim fazer especialização na USP, na época que eu entrei no mestrado, o meu orientador era o professor Celso Caldeira, né, que é o responsável pelo Centro de Traumatologia da faculdade, né, da Universidade de São Paulo, e eu acabei caindo no Centro de Trauma Dental, e eu me apaixonei completamente pelo trauma, e a partir dali, o meu foco sempre teve muito ligado à biologia pulpar, consequentemente ao trauma dental, pelos processos regenerativos que são possíveis, e eu comecei a me encantar assim, pela área de trauma. E sempre notei essa dificuldade, como bem você falou, que as outras especialidades meio que elas ficam à parte do trauma, né? Ou é o odontopediatra ou é o endodontista que vai manejar. E aí a gente se esquece que antes de qualquer especialidade, a gente é dentista. E cabe a nós, como dentistas, passar esse conhecimento para os leigos, né? Especialmente os pais, responsáveis, professores, né? Educadores físicos, para que eles tenham noção do que fazer em um caso de trauma dental. E aí essa história da cartilha, na verdade, ela é bem antiga. A gente já tinha essa vontade de fazer desde a época que eu estava lá no centro de trauma dental. Só que sabe aquele negócio que sempre fica engavetado, nunca vai para frente, né? A gente sempre tem projetos mais importantes antes disso daí. Então, Realidade. meio que foi ficando lá na gaveta, aí não foi para frente, aí a gente falava, vai, vamos fazer alguma coisa para a sociedade brasileira. Enfim, ia ficando lá encostado. E aí, quando o Guilherme nasceu, que é meu sobrinho, ele é filho da minha cunhada com o meu irmão mais novo,
E é assim, o meu xodozinho, né? Primeiro neto, primeiro sobrinho, então aquele cuidado, assim, né? O príncipezinho. O que que aconteceu? Com 8 meses, ele escorregou, bateu o dente. Só que ele fraturou meio que a incisal ali de 61. Meu irmão ficou meio desesperado, tal, médico, né? Não entende nada de dente. Aí, não, vamos fazer uma tomografia. Eu falei, calma, relaxa, fica calmo. E aí você percebe assim que ninguém sabe o que fazer num caso de trauma. Na verdade, ele acabou tendo uma concussãozinha de leve também, nada demais. Eu falei, peraí, eu vou fazer uma cartilha e vou lá na escola dele, né? Vamos ver como é que tá esse entendimento do trauma. Então foi a partir dessa queda dele que surgiu o momento que eu falei, não, agora eu vou sentar e vou fazer uma cartilha de trauma dental para não dentistas, para não dentistas. Perfeito, perfeito. E a gente sabe, né? É notório aí que o trauma, nós temos uma deficiência de conhecimento por parte do profissional, né? Tanto na condição acadêmica quanto na pós-graduação, né? Nós temos essa limitação, mas isso não é só da odontologia, né? Então, obviamente, a pessoa que tem que trazer a informação é o dentista. Sim. Então, isso mostra que a gente precisa estar se atualizando e conhecendo. Por quê? Nós somos os multiplicadores, né, Simone? Então, o leigo, ele precisa ser orientado, né? Nós fizemos até uma postagem agora recente da Licinha, né? Um texto falando da Licinha, a professora, né? A gente fez é claro, mas baseado em fatos Sim. reais, porque as pessoas elas tendem a minimizar, né, ou maximizar. E, na verdade, o que a gente quer é trazer para a verdade, né? O que é, quais esses cuidados que devem ser conduzidos, como devem ser conduzidos, né? Então, essa questão sobre você, né, você ainda está na área acadêmica, como é que está? Você está na pós-graduação, como é que você vê essa condição aí na graduação do conhecimento do trauma e da pós-graduação? Como é que sua percepção? Na verdade, assim, o que eu percebo muito, eu só estou na pós-graduação hoje em dia, né? Trabalho só com a especialização, Sim. não tenho muito contato com graduando, mas o que a gente percebe desses alunos que chegam no curso, eles não têm a menor noção de traumatologia dental. Muitas vezes eles não têm nem aula de traumatologia dental na faculdade durante a graduação. Né? E isso a gente está vendo, enfim, eu brinco, né? Está cada vez pior a formação acadêmica, né, desses alunos que estão passando pela odontologia. E muitas vezes a carga horária ou a grade, né, não absorve o trauma dental. Então, eles não veem isso na graduação. Na pós-graduação, raramente você chega lá um caso de trauma dental, porque isso requer um tratamento mais imediato. O paciente, por não saber, acaba caindo lá no hospital, né? E muitas vezes o médico também não sabe o que fazer. Então, acaba virando uma bola de neve. E a gente não pega esses pacientes. Eu fiquei sabendo agora recentemente que o Centro de Traumatologia Dental da USP vai ser reativado, né? Graças a Deus, eles vão dar um gás novamente no centro de trauma. Boa. E aí vamos ver se a gente consegue, né, disseminar cada vez mais esse conhecimento. Então, eu acho que assim, a formação hoje ela está deixando muito a desejar. E, obviamente, isso vai se refletir no que é passado de conhecimento para a sociedade de forma geral, né? Exatamente. Então é o efeito cascata, né? Se a pessoa é responsável, que é o profissional dentista, ele não tem o conhecimento necessário, né? O que é o multiplicador, nós teremos aí ciência cada vez maior também na população. E na verdade, assim, outra coisa que eu vejo, né? Muitas vezes quando você entra nas formações, eu acho que por isso que eu valorizo tanto o que você está trazendo, Tony, é que a gente sempre está vendo a questão técnica, né? Quando você entra na pós-graduação em odontia, você vê técnicas. Você não fala sobre prevenção. Né? Quando você entra na odontopediatria também, você vai vendo técnicas. Tratamento endodôntico, colagem de fragmento, colagem, né? Enfim. Mas você não trabalha a questão da prevenção. Né? E isso é básico. Por quê? A gente sabe que o nosso trabalho técnico ele é dependente dos primeiros cuidados. Né? Então, o que vai chegar para a gente no consultório... Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo sim, tô ouvindo sim. O que vai chegar no nosso consultório, ele é dependente, né, desse manuseio adequado. Né? Então,
é uma bola de neve, como você disse, né? Que a gente precisa estancar. E acho que a ideia de preparar nas universidades, né, com esse olhar técnico, mas também com esse olhar também preventivo, ele é fundamental para que a gente tenha, né, um desdobramento aí também das várias faces, tanto educativa quanto É, curativa. e assim, né, Rogério, se a gente pensar, o trauma dental, ele é saúde pública, né? Porque você imagina o seguinte, eu sempre fico pensando assim, tudo bem, se cai uma criança que vai no nosso consultório, é uma criança de classe média alta, né? E ela vai ter ali, né, os primeiros cuidados muito bem prestados. E o que que acontece com uma criança, por exemplo, lá do meio do Paraisópolis, né, que é uma comunidade que tem aqui em São Paulo? O que que acontece com essa criança, né? Qual é o fim desse dente, se isso acontecer? Muito provavelmente ela vai ficar desdentada abaixo de 18 anos. Então, assim, isso é muito maior, né, do que uma discussão que a gente, porque não deram isso na faculdade ou porque na pós-graduação não teve. Isso é saúde pública, né? Então, assim, eu acho que assim, a questão da disseminação do conhecimento para além das portas da faculdade é extremamente importante. E aí cai exatamente no que você falou, prevenção. A gente não pode ser só o curador. A gente tem que levar a prevenção para que, se acontecer, a gente tenha meios, né? E esses meios são pessoas não dentistas, leigos, que saibam manusear esse dente para que esse paciente consiga ter, né, uma perspectiva de longevidade desse dente traumatizado. Então, eu acho que o nosso foco não é o cara lá da classe média alta, é o cara lá da classe baixa, sabe? Que está sujeito à queda também, mas que não vai ter acesso a um dentista que saiba fazer o que deve ser feito, ou que tenha recursos para fazer o que deve ser feito. Então, isso para mim é o principal, eu acho que isso é o mais importante. Sabe, eu vi um artigo, né, do professor Ulf Glender, é um grande epidemiologista, grande nome da traumatologia dentária, um artigo de 2009. Ele diz que o leigo tem um grande interesse em ajudar, mas ele não tem a disposição de agir. Fiquei matutando. A gente vê às vezes nas batidas de carro, né? Então enche de pessoas, logo me remeteu a isso. Por que as pessoas param para ver, né? Então o professor Leandro, ele trouxe essa perspectiva, né, de que as pessoas elas têm o desejo de agir, mas elas têm de ajudar, mas elas não têm a disponibilidade. E aí eu comecei a refletir: será o que falta? Será que falta o conhecimento, né? Será que a ignorância é o que trava a possibilidade de ajudar, né? Então ele traz essa perspectiva numa relação de avulsão, dos dentes avulsionados. Então, muitas das vezes as pessoas se ajuntam para ver o dente avulsionado, todo mundo quer ver, mas ninguém faz nada, né? E é isso, é a falta, na minha opinião, acho que falta isso, falta conhecimento, porque a partir do momento que você tem o conhecimento, você age. Você tem a capacidade de agir muito maior. Né? Você concorda com essa ideia? Concordo plenamente. Claro que tem ali aquele quê de, né, quero saber o que está acontecendo, curiosidade, mas eu acho que tem muito isso, sim. E isso serve para tudo, né? A questão do dente avulsionado que é a nossa realidade, né? Mas isso serve para tudo. Muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento básico ali dos primeiros socorros. E aí se aglomera um monte de gente, fica aquela confusão e ninguém liga para o SAMU e nada acontece, né? A Fernanda está falando um monte aqui, a Fernandinha Nunes, eu acho. Fernanda, a gente vai responder, pode ficar sossegada. A gente está vendo passar aqui as perguntas. E a Thaís também comentou aqui vai voltar, né? sobre a cartilha. Obrigada, Thaís. É isso mesmo, é uma forma simples da gente tentar passar o conhecimento que o Rogério acabou de falar. É a falta dessa informação que muitas vezes faz a gente ficar estático, né, sem tomar de fato a ação, de tentar ajudar, de tentar manejar esse dente da melhor forma possível para deixar ele ficar na boca do paciente por maior tempo também possível, né? Nas suas ações das escolas, das suas palestras, quais são as perguntas mais comuns dos leigos? Só para a gente poder vamos ver se combina com o que alguns dos nossos espectadores aqui já fizeram algum trabalho de divulgação, enfim. O que é que surge mais? Na verdade,
acho assim, é engraçado. Quando a gente vai dar aula em escola, as professoras, inicialmente, elas falam, mas isso aqui nunca aconteceu. É a primeira. Aí, de repente, assim, aí você começa a falar concussão, subluxação. Aí lá, não, o aluno já caiu, deu uma sangradinha na gengiva, mas a gente lavou e achou que não era nada, não precisava dessa atenção. Então, assim, você vê realmente o desconhecimento, né, em relação aos tipos de trauma dental, né, e não vou chamar de irresponsabilidade, mas a falta de conhecimento faz com que isso seja minimizado e muitas vezes nem é relatado para o pai. E aí, quando a criança, né, troca a dentição de leite pela permanente e nasce com uma manchinha ou alguma coisa, fica aquele, meu Deus, mas por que isso aconteceu? Ninguém nem sabe que teve uma batida, talvez, quando ela tinha um dente de leite, blá, blá, blá. Então, isso é bem comum. E outras que surgem nossa, elas ficam muito assustadas quando elas veem a avulsão. Ai, eu não teria coragem de recolocar esse dente na boca do paciente. Aí é por isso que eu dou as duas opções. Se você está apto, você vai fazer isso. Se você não está apto, você faz isso. Porque isso também é uma coisa que, né, não dá para a gente esperar que qualquer pessoa A esteja apta a fazer, né? pessoa Porque tem que vamos ser combinar? parada, né? Exatamente, assim, não é agradável você fazer isso, principalmente numa criança que está chorando, que está nervosa, que está agitada, que está com dor muitas vezes. Então, assim, não é uma manobra fácil, mas se você tiver esse preparo e sangue frio, você consegue fazer o que é aquilo que é o melhor, né? No mundo assim cor-de-rosa, é o melhor a ser feito, né? Mas essas são as perguntas. Geralmente elas se assustam muito, né, em saber que existem traumas leves que podem ter consequências futuras. Isso é muito comum da gente perceber, se assustar. E essa é outra coisa que elas mais perguntam também. Ai, mas e se eu não estiver pronta para colocar esse dente, o que eu faço? Né? Que a avulsão acaba sendo, de forma geral, o que dá mais medo, né, nas pessoas. As lesões com sangue, né, Simone? Lesões com sangue, geralmente, elas intimidam as pessoas, né? O leigo, principalmente. Mas a avulsão, ela tem um componente emocional muito maior, né? Tem. Eu compartilho com você sobre isso. Acho que essas questões também são questões que eu trago, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Eu também lido com escolas, né, com a parte educativa também, e é muito semelhante às nossas percepções em relação a isso. Pois bem, eu tenho aqui algumas perguntas ainda, né? Eu sei que quando a gente vai falar com esse público, é um público que você precisa adequar uma linguagem, né? E aí a gente tem desafios, né, de comunicação para poder realmente saber que houve uma compreensão adequada, né? Como é que você lida com isso, né? Esses assuntos complexos para você trazer para as pessoas? Perfeito. A primeira coisa que eu faço é botar todo mundo meio que na mesma linha. Então, ela precisa saber o que é um dente de tecido ou um dente de leite, quantos dentes essa criança vai ter, e depois o que são os dentes permanentes, né? Quantos dentes são permanentes, em que momento eles fazem a troca dessa dentição, porque dependendo da dentição eu vou ter uma forma de agir, né? Então, primeiro eu deixo todo mundo entender o que é o dente, o que é coroa, o que é raiz, o que é o germe do dente, mas de uma forma muito, muito simples, né? Para também, obviamente, não ser uma aula de anatomia, né? Da primeira parte inicial de odonto. Então, bem superficial, mesmo para todo mundo falar a mesma língua. Depois disso, eu falo o que é o trauma dental, eu contextualizo o trauma dental para que eles entendam, geralmente vai ser em queda de própria altura, queda de maior altura, colisão, enfim, dou alguns exemplos para que isso se torne factível para eles, né, para que eles tragam eles para perto. E aí depois eu acabo dividindo o trauma, é que para nós dentistas, qualquer trauma, obviamente, ele pode ter uma repercussão futura. Para esses pacientes, eu acabo dividindo eles em traumas leves, moderados, traumas graves e mais graves. Né? Então, eu pego lá os 14 tipos de traumas que a gente tem e faço como se fosse uma classificaçãozinha para que eles consigam ter essa percepção de gravidade do trauma e o que fazer em cada caso. E aí depois eu vou, então, transcorrendo, né, o que deveria ser feito, sem entrar em detalhes, na verdade é o primeiro manejo. E o dente avulsionou, o que eu faço? Então você vai pegar pela coroa, não toca na raiz, lava em água corrente. Se você se sentir apto, reposiciona esse dente.
Se você não se sentir apto, coloca ele em um meio líquido e já liga imediatamente para o dentista. Então, eles têm que saber como agir nesse primeiro momento. Falo para ele o que vai acontecer quando ele chegar no consultório, por que é mais adequado fazer uma tomografia e não só a radiografia. Então, eu dou umas explicações para que ele entenda as necessidades e o que vai ser feito pelo cirurgião dentista dentro do consultório. Então, ele pode ser só medicado, ele pode ficar só em observação, vai ter que fazer uma restauração. Então, meio que eu vou dando algumas dicas do que pode ser feito. Só que, claro, isso tem que ficar muito claro para o responsável, para os professores, que cada dentista vai manejar de acordo com aquilo que se apresentar no consultório. Então, é só um passando, Claro. né? Um pano de fundo, assim. E aí eu deixo no final, né, algumas recomendações de como esse ambiente ele tem que ser adequado para as crianças. Tem que ter segurança, não é de bom tom a criança ir para a cozinha, porque além dela se machucar, não só cair, bater a boca, ela pode se queimar. Então, assim, algumas dicas de segurança dessa criança. E lembra sempre, criança tem que ser criança, né? Ela tem que brincar, ela tem que se divertir, ela tem que ser estimulada a fazer brincadeiras mesmo de criança, a correr riscos, mas aquele risco com supervisão de um adulto, controlado, etc. e tal. Até é engraçado que no final das aulas que eu dou, eu sempre falo, né? Eu tomo muita conta, monto muito conta do Guilherme, ele fica muito tempo comigo, mas fui eu que dei a primeira bicicleta de equilíbrio para ele, sou eu que deixo ele subir o escorregador ao contrário, sou eu que levo ele para aula de tênis. Então, assim, eu deixo ele se divertir, eu dou mesmo, faço ele ter contato com esses esportes radicais, mas sempre supervisionado, sempre comigo olhando ali, né? Porque eu acho que tem que ser criança, tem que se divertir muito, cuidar muito, assim, também não é bom. Criar uma bolha, né, é complicado. É, Mas você sabe exatamente. uma coisa que eu trabalho, temos uma instituição filantrópica aqui que a gente cuida, e aí a gente colocou um parquinho super bonitinho e tal para as crianças. E uma coisa que eu acho que vale a pena, e a gente vê isso, né, na prática, é ensinar as crianças sobre determinadas coisas, né? Então, assim, a criança, ela vai explorar, ela vai fazer loucuras, né? Mas vale a pena você falar como faz, né? E os riscos, porque quando você fala, olha, subiu o escorregador pelo lado contrário, corre o risco de cair e machucar. Então, uma grande parte das crianças, elas vão começar a usar o escorregador de forma mais cuidadosa. Outros, né, que vão ser os que gostam, são mais arrojados, gostam de experimentar, eles também já tiveram essa informação, mas Uhum. reduz, você reduz o universo, né, É. de números, em termos numéricos. Então, assim, eu É. acho que a educação ela é válida sempre, né, Simone? Então, acho que o nosso papel, né, nós temos um papel grande, técnico, né, botar a mão na massa, fazer É. a boa colagem, fazer uma boa contenção, fazer, né, uma boa terapia pulpar, fazer, né, uma restauração, enfim, implante. Porém, a gente também tem um papel, né, na prevenção. Eu acho que nenhum profissional pode se furtar isso. Sim. Acho que isso está dentro dos conceitos básicos da odontologia nossa. Sabe quando a gente começou a fazer, eu fiz essa cartilha junto com a Juliana. A Juliana, Pura. ela exatamente, ela é Ela foi odontopediatra. que apresentou, foi que me falou da sua cartinha. Ah, que Foi, legal. então, Ela, agradecer a professora é, Juliana, acho que ela está aqui. é, Obrigado, professora Juliana, por fazer esse link aqui, né, para a gente poder é, trazer. Eu já convidei a professora Juliana também para vir falar. mas agora com Baby tá difícil, né? Mas É, eu sei que ela vai achar um tempinho, se Deus quiser, ela vai achar um tem tempinho para nos que brindar. achar, ela tem que achar esse tempinho. Olha, ela Mas tá aqui falando. ela Mas tem. quando a gente pensou nessa cartilha, eu e a Ju, era justamente para isso. Para que o dentista, na verdade, ele entenda o papel dele, o papel social que ele tem, né? Não adianta só achar que, mas isso aí é coisa do endodontista, isso é do odontopediatra. Não, isso é coisa do dentista. Ele tem esse papel crucial que é de repassar conhecimento, não precisa, claro, ser um conhecimento técnico, mas um conhecimento de prevenção para a sociedade, né?
para que a gente possa juntos, sim, né, transformar esse conhecimento, disseminar esse conhecimento, democratizar o trauma dental, como ele deve ser democratizado. E assim, até depois dessa live, Rogério, eu vou entrar em contato com você para a gente tentar fazer algo maior, compartilhar mesmo isso daí. Eu até nos meus stories, a Ju também colocou. Gente, baixem a cartilha, façam uma aulinha, vão nas escolinhas lá dos filhos, sobrinhos, amigos, falem de trauma dental, que isso já vai, né, como o Rogério falou, a gente é um grãozinho de areia, né, mas se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai conseguir melhorar em muito, né, esse conhecimento. Crianças, né? Com certeza faz uma diferença em salvando dentes. Depois, Juliana, Simone, perdão. Simone, depois a gente precisa anunciar aí qual, né, vamos, como é que a gente pode, o material que você criou, ele está disponível aonde? Disponível em PDF, ele está disponível no link, é só entrar lá, é um portal só de PDF, É no seu perfil? que ele está lá disponibilizado. Ele está no meu Qual o seu perfil, perfil? doutora.simoni Kataoka. Depois eu anoto aqui, e aí pode baixar lá, ele é disponível, ele é gratuito, tá? Pessoal, ninguém paga nada para ter esse acesso a essa informação. Quanto mais vocês divulgarem, melhor para o trauma dental, para a traumatologia dental. Então, tá lá, gratuito. A gente não está ganhando absolutamente nada com isso, a não ser, né, ganhando pontos lá em cima, né, por estar fazendo um trabalho realmente social, o que é o mais importante. Muito bem, muito bem. Aproveitando isso, Simone, vou fazer uma pergunta que eu gostaria de fazer, eu gostaria de criar essa tradição. Se você tivesse o poder de mudar a odontologia do Brasil, hoje, escolha um ponto onde você seria a sua contribuição. Um ponto onde seria a minha contribuição? Pergunta difícil, porque tem tanta coisa para ser mudada. É tanta prioridade, né? Eu acho que... Vou falar 3 pontos. Me fala 3 pontos que você... Eu acho que o primeiro ponto seria aumentar a carga horária. Seria carga horária. O primeiro ponto. Acho que o primeiro ponto. Porque, assim, eu acho muito absurdo você ter cursos de graduação feitos em 4 anos, com meio período. Entendi. Infelizmente, você não consegue, né, ter uma boa clínica e não consegue ter uma boa teoria. Segundo ponto, eu acho que a gente deveria estimular os alunos de forma diferente, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a informação ela é muito rápida, muito dinâmica. E aquela aula tradicional, né, de 1 hora, 2 horas, isso não prende mais o aluno. Então, eu acho que uma questão importante seria essa, talvez uma mudança de grade curricular, trazendo esse aluno para uma vivência, talvez como se fosse um PBL, sabe? Sim. Eu acho bem interessante. Prática baseada, né? Eu acho que seria interessante. E o outro ponto que eu acho que eu mudaria, eu acho que eu fecharia faculdades que têm notas muito, muito baixas no ENAD, sabe? Que é um absurdo estarem abertas, infelizmente. Né? Que aí o que está acontecendo, na verdade, aí, Rogério, eu sou uma pessoa muito crítica com relação a isso. Você tem muita faculdade de odontologia, muita faculdade, né? Com notas muito baixas e que, infelizmente, estão colocando no mercado profissionais muito mal formados. E aí a conta é tanto aluno que, infelizmente, hoje em dia não está nem aí, né, quer ter um título na mão, e professor que se submete a esse tipo de educação, né, de passar esse tipo de educação. Então, isso daí, para mim, é algo que é o que está acabando com a odontologia de forma geral. Muita faculdade ruim, muita gente mal formada, né? Muitas vezes por culpa da instituição, por culpa deles próprios, enfim. Então, seriam 3 coisas. E acaba repercutindo nesse conteúdo preventivo, né, que a gente está falando aqui. Com certeza, né? com certeza. Para poder abarcar. Você cria uma lacuna, né? Uma lacuna de conhecimento, infelizmente. E agora, diante dessas possibilidades de mudança, dentro da traumatologia dentária, vamos afunilei
que você acha que precisa, né? Acho que eu já tenho as minhas pistas aqui. O que você mudaria? Eu acho que eu botaria uma clínica de trauma dental na graduação. Sabe? Eu acho que isso é extremamente importante, né? Assim como você tem uma disciplina, por exemplo, de diagnóstico, né? Que muitas vezes lá no comecinho da faculdade, nos primeiros anos que você vai, é porque a minha faculdade ela era integral e a gente tinha clínica integrada. Eu não tinha clínica de especialidade, então acabava que a gente via um pouco de tudo. Sim. E aí eu acho que é importante você ter uma clínica de trauma dental, sabe, na faculdade, que talvez ela pudesse rodar junto com a urgência, porque trauma dental é uma urgência, sabe? Então eu acho que seria bem interessante, assim. Eu não sei, é que eu sou meio utópica. Eu acho que toda faculdade deveria ter um serviço 24 horas, bem utopia, assim, aquela utopia bem O utópica ideal. total, assim, Uhum. toda faculdade deveria ter uma clínica de urgência 24 horas, com alunos rodando ali dentro, sabe, com preceptores ali dentro. Enfim, né, claro. Para mostrar, né, Simone, a real, né? Para Sim, mostrar sim. como é que a vida funciona lá fora, né? Exato, né? Assim, cara, as pessoas acham que só tem dor de dente de manhã, até horário comercial, né? De 8 às 8. Cara, não. Quantas vezes você já saiu para atender paciente final de semana, Natal, Ano Novo? É a vida real, né? Então, eu acho que a faculdade deveria ter uma clínica de urgências e traumatologia 24 horas. Bem ontológicas. Gostei. Muito bem. Olha, a gente, né, hoje foi um esquenta, diria. A professora Simone, eu não a conhecia, né? Conheci através do projeto dela, desse manual que ficou tão bacana, que a professora Juliana nos apresentou. E a gente conversando, né, por mensagens, eu falei, gente, que professora dinâmica é essa? Eu adorei essa energia, né? Energia que faz. Então, eu gosto muito, né, de quem faz, de quem realiza. Né? Acho que a gente pode até ficar um tempo engavetado os nossos sonhos, esperando, mas você precisa botar ele, né? Precisa botar a mão na É, massa. Né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Não deixar, não mudar, né? Não passar para outro lado falando, poxa, né? é, Como eu seria muito bom se eu tivesse feito aquilo, né? Então, eu acho que a gente tem a oportunidade, a gente às vezes não é o momento, mas não percamos aí de olho, né, os nossos grandes projetos, aquilo que nos faz brilhar os olhos. Né? é exatamente isso, exatamente, Rogério, concordo plenamente. Eu acho que assim, tem um tempo para tudo, né? Sim, Tem um tempo para tudo, mas não deixa aquilo se perder ali dentro da gaveta. é, eu adorei quando você falou para mim que você tinha um projeto e fez o projeto, né, acontecer. Eu adorei isso. Acho que é exemplo para todos nós. Né? Quem de nós não tem um projeto que está na gaveta, né, que vai ajudar pessoas, que vai contribuir. Né? Então, acho que a gente precisa ter esse momento, né? Amadurecer. É. Deixa eu te falar, vamos ver as perguntas aqui? Vamos lá. Vamos ver se eu resgato aqui. A Fernandinha C. Nunes está perguntando, né, se vocês conhecem autotransplante dental. Conhece, Sim, né? Nós sabemos que é uma grande possibilidade e ainda pouco difundido. Eu até tive agora, na semana passada, contato com a professora Daisy. Não sei se você conhece, o Simoni. A professora Daisy, ah, artigos publicados, ela é ah, ortodontista. legal. Ela falou que gostaria muito de depois trazer para a gente. Então, a gente trouxe esse tema há algum tempo atrás no nosso grupo de estudos, com o professor Brusadeiro, Uhum. da Universidade de Brasília. Agora, a gente, né, possivelmente deve trazer a Daisy. Depois, né, se de repente a Simone tiver aí algumas ideias também, né, sobre autotransplante, para a gente poder trazer isso mais à tona, né, Simone? Eu acho que essa questão do autotransplante, ela é bem interessante, pouco difundida, né? Acaba sendo um reimplante intencional, se a gente parar para pensar, né? Só que aí, quando a gente fala em autotransplante, a gente está falando, provavelmente, ela deve estar falando aí de terceiros molares, né? Ou mesmo pré-molares ainda com ápice aberto.
que a Isso. gente tem chances absurdas disso funcionar, né? Hoje em dia, com conhecimento regenerativo, né, de polpa dental, das células mesenquimais indiferenciadas, eu acho que, assim, é A odon- algo que precisa ser estudado mais a fundo. a odontologia mudou depois disso, não foi? Totalmente. É, esses conhecimentos que você mencionou aí tá mudando a passos Sim, largos, né, sobre a odontologia, revascularização. sim, totalmente. É uma outra odontologia. É É uma uma outra. outra. Eu falo muito assim para os pacientes, eu falo assim, olha, Deus é tão sábio que ele criou a criança, né, com potencial assim absurdo, né? Se a gente cai, a gente não levanta do chão mais. A criança já cai toda torta, toda descontorcida, se levanta, nada aconteceu. O dente é igual, né? Assim, você vai fazer uma coisinha na criança, nossa, vai funcionar, vai fechar o ápice, vai manter aquela polpa. Vai fazer isso no adulto? Não dá. Mas eu acho muito legal mesmo essa questão do autotransplante. Acho que tem que ser mais difundido também. Pois bem, pois bem. Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. A Fernandinha falou: e se a criança perde o dente, o que vocês fazem? É que aí, Fernanda, depende da idade da criança, depende de uma série de fatores, assim, uma série de fatores. Eu acho que a questão do autotransplante não é algo que está descartado, tá? Mas é que assim, ainda hoje, infelizmente, a gente acaba esbarrando na questão de, sabe, quadradinho na caixinha, pá, pá, mantenedor de espaço. Né? Eu acho que é onde você vai cair, a maioria dos dentistas vão cair, perder o dente, faz um mantenedorzinho de espaço para que ela tenha aí criado, ou para vir o permanente, se for no caso de um tecido, ou se for o tecido, até ela completar 18 anos, né? É aquele negócio, é o desconhecimento, é a Tem questão do desconhecimento. né, Simone? Tem muito mais. Tem muito mais, muito mais. Infelizmente, é pouco divulgado, é pouco difundido. É, esses dias, algum tempo atrás, a gente trouxe um implantodontista também para falar, e aquilo me marcou profundamente, né? Muitas vezes os pacientes chegam com o dente avulsionado e não encontrou o dente. E a gente, né, há uma tendência, então tudo bem, vamos esperar cicatrizar e tudo. Mas e aquela perda óssea? Não pode ser minimizada? A gente não pode colocar É, naquele aluno que perdeu o dente, que não encontrou para fazer o implante, colocar um biose ali para poder tentar dar uma estrutura óssea mais estável. Então, assim, coisas tão básicas, né, que a gente precisa muito conversar e difundir. Né? exatamente, Rogério. E assim, isso a gente está falando, né? Eu sou de Belém, eu posso falar isso, né? Eu sou do norte, eu sei como é a realidade lá. Se você conversar com alguém, uma criança que sofreu um trauma dental, avulsionou, perdeu o dente, 9 anos de idade, 10 anos de idade, cara, o que vai cair ali? Mantenedor de É. espaço. Não vai nem passar pela cabeça a possibilidade de você já fazer um condicionamento daquela região, pensando num planejamento futuro de implante, Sim. ou mesmo, se for o caso, um autotransplante, ou uma ortodontia. Enfim, você tem tantas saídas, o que não vai acontecer, né? Muito pela falta de conhecimento e E muito por questão regional, cara. Exatamente. Infelizmente, né, o fato do Brasil ser um país continental e pobre, ele vai impactar, né, na saúde bucal também. Então, é por isso que eu falo, você tratar o rico é muito fácil. O problema é você dar assistência para o pobre. Né? Então, eu acho que assim, a questão da prevenção, ela vai muito de encontro com a população que a gente tem. A gente tem uma população pobre e carente muito alta. ela demora. Então, é muito melhor a democratização. É muito melhor você prevenir do que você remediar. Então, isso eu acho que é fundamental, sabe, Rogério? Perfeito, perfeito. A Talegrete, A ela falou Thaís. que amou a cartilha, as informações de uma forma simples e enriquecedora. A Fernandinha continua aqui com as perguntas. Quando o reimplante falha, o que fazer? Então, Fernandinha, quando esse reimplante falha, né, é o reimplante do dente, né, avulsionado, A provavelmente, é gente isso? Eu acho que imagina. é.
Então, na verdade, assim, primeira coisa, a gente tem que ver se ele está sendo substituído por osso, né? Se a gente está tendo uma relação de substituição. Se tiver, você vai acompanhando. Você vai, deixa lá, tá transformando o osso, esse dente uma hora vai ser perdido, é o tempo que essa criança já chegou numa idade ok para fazer o seu implante. Né? A gente tem bastante caso, assim, quando ele falha e está sendo substituído por tecido conjuntivo, né? Você está tendo uma reabsorção inflamatória ali, aí já é um problema mais sério, porque você vai ter que levar em consideração a idade desse paciente, se ele tem condições de fazer outras, né, manobras ali, técnicas, condição técnica de fazer outras manobras. Enfim, eu vi que a Fernandinha ela é muito fã de autotransplante, né? Ela falou que tem casos lá em Vitória e tal. Muito provavelmente, talvez você consiga cair num autotransplante de repente. Eu realmente não sei te falar, não sei te precisar. Mas talvez, se esteja rolando substituição ali, tenha que fazer uma limpeza dessa área antes de fazer o autotransplante, creio eu. Apesar que as SHEDs, né, elas têm um potencial muito grande, né? As células tronco, né? Elas têm um potencial muito grande de proliferar ali no meio inflamatório. Então, talvez nem precisasse fazer um condicionamento. Mas eu acho que são situações que precisam ser avaliadas com mais cautela. Perfeito. A doutora Cris disse que onde tem criança tem trauma dental, não tem jeito. É isso mesmo, Cris. A Fernandinha Concordo colocou plenamente. onde tem. Não é só criança, né? Eu acho que a gente, com a nossa expectativa de vida aumentando, os trabalhos começaram a aparecer, né, sobre os traumas na terceira idade, né? Ao longo, né, dessa longevidade, ainda muito pano para manga, né? Eu acredito nisso. Olha, e eu acho que isso realmente, Rogério, porque a minha cunhada ela é geriatra, a mãe do Gui. Sim, E assim, ela trabalha numa clínica que é 80 a mais, sim. de geriatria. Aí ela fala assim: essa semana eu atendi uma paciente de 103, outra de cento e poucos. Aí eu fico pensando, eu falo assim, cara, a população está envelhecendo e automaticamente, né? Assim como criança que está É ganhando mobilidade, por isso que elas caem, o velho está perdendo mobilidade, sério. né? É o contrário. Então, assim, se você parar a pensar, com a população envelhecendo e a gente tendo uma maior longevidade, talvez a gente comece a pegar também casos de trauma dental em pacientes mais velhos, né? Idosos. E aí, o que você vai fazer nesses casos, né? Que é totalmente o inverso da criança, né? O prognóstico, a princípio, ele é bem pior. É, bem pior, exatamente. Bem. Pois bem, a Fernandinha aqui, ninguém sabe sobre trauma porque acho que não dá dinheiro, né? A odontologia é movida a dinheiro. Isso Hum, também, Fernanda. sabe, né? Mas temos eu acredito que nem tudo é dinheiro e acho assim como tem muita gente que ainda acredita, né? Sim, Como também acho que que sim. a gente faz, a gente precisa do dinheiro, sim. Sim, Não, não é, vamos entrar com demagogia aqui, mas claro. Tem que pagar a conta, né? esse problema do dinheiro, né? Ele é relatado em alguns trabalhos sobre traumatologia que o dinheiro interfere na motivação. Porque às vezes são trabalhos complexos que vão demandar Sim. tempo, né? Então, realmente faz sentido. Mas eu acho que, né, isso passa por muitas transformações, validação, né, do trabalho do profissional, enfim. Mas é possível ajustar, é possível E outra equacionar. coisa, né, Rogério, sei lá, tudo bem, claro, puta, a gente precisa de dinheiro, isso é óbvio. Só que assim, cara, no final, sabe a satisfação o pessoal você fala, cara, salvei aquele dente. Puta, essa criança vai viver, sei lá, mas quantos anos com esse dente na boca? Assim, tipo, eu acho que a satisfação pessoal, né, ela se sobrepõe à questão do dinheiro. Porque, de fato, tem paciente que ele vai te pagar ali, puta, cara, ele não tá pagando nem tua hora clínica É mais, verdade. né? Você precisa ver ele 2, 3, 4 vezes. Ele não tá pagando tua hora clínica, mas assim, só o fato de você falar assim, caraca, eu tô ajudando essa criança. Caiu, acho que foi o tempo. De novo, né? Tão de maldade com a gente, né? Mas eu acho que foi o Uma tempo que para o deu. início e outra no final. Mas tudo bem, a gente vai superando esses tecnologia. Agradeço, né? Peço desculpas mais uma vez para quem está seguindo, mas simplesmente cai e a gente tem que sair e retomar.
Mas vamos então para os finais. Por favor, deixa aí uma mensagem, né, para as pessoas, para a gente finalizar. Bom, pessoal, quero agradecer a participação de vocês aqui na live. Fernandinha, se puder, me contacta lá pelo direct. Eu achei bem interessante essa questão do autotransplante. Rogério, mais uma vez, obrigada pelo espaço aqui para a gente falar de trauma dental. Vamos fazer umas coisas assim em parceria. Vamos tentar, né, ir construindo esse castelinho aí da traumatologia dental, disseminar essas informações de trauma. Essa semana que vem, segunda e terça-feira, eu tenho um curso online de traumatismo dental. Quem tiver interesse, manda mensagem por direct que eu passo as informações para vocês. São 2 dias, as aulas ficam gravadas, ficam disponíveis durante 3 meses, acesso ilimitado, então quem quiser participar pode ir lá. E eu queria deixar aqui um grande abraço para um cara que me fez realmente entender de trauma dental e ver a importância do trauma dental, que é o professor Renato Lenzi, né? Sei que provavelmente ele não está vendo essa live, mas ele sempre terá o meu agradecimento pelos conhecimentos passados e pela forma como ele levou a Sociedade Brasileira de Traumatologia Dental até o momento que ele pôde. Então, foi um cara que fez uma grande diferença na traumatologia no Brasil e na minha vida, particularmente, também, quando ele me apofilhou mesmo, né, nessa questão do trauma dental. Então, fica o meu agradecimento aqui para ele publicamente. E, mais uma vez, Rogério, muito obrigada mesmo pela abertura desse espaço aqui. E vamos seguir juntos aí. Quero ver mais lives que nem essa aqui com outras pessoas que talvez tenham projetos engavetados e também estão tirando da gaveta aí para fazer acontecer, tá bom? Obrigada, Michele. Manda um beijo para o Renato, que ele está sempre, sempre no meu coração e nas minhas orações também. Pois bem, o professor Renato Lenzi, ele trouxe o congresso, né, de traumatologia dentária para o Brasil. Então, eu conheci ele lá no congresso, uma pessoa 2012. 2012, uma pessoa maravilhosa, super acessível, super carinhoso, né? Recebeu a gente da turma de Brasília Sim. com braços abertos. E então realmente acho que é digno completamente todas as suas palavras e a gente só endossa embaixo aí, né? O que ele contribuiu dentro da IADT, né? Com Também certeza. e o que ele fez no Brasil pela traumatologia dentária Com brasileira, né? E espero certeza. que recupere o quanto antes e ele Sim. possa ter uma qualidade de vida melhor, Com né? certeza. Muito bem lembrado. Eu vou aqui, então, finalizar, né, convidando vocês que estão aqui com a gente ainda para a nossa próxima live. Live não, na verdade é uma entrevista na plataforma Zoom. Vai ser no dia 18, agora é quinta-feira. Então vai ser pela plataforma Zoom, como eu disse, quando estaremos recebendo o Netrad. Netrad é Traumatismos Alveolo-Dentários da Dentição Decídua, que é um projeto de extensão da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Ele vai estar sendo representado pela coordenadora, a professora Vanessa Costa. Então, esperamos vocês na próxima quinta-feira, às 20 horas, para poder ouvir um pouquinho sobre esse projeto tão maravilhoso lá que é coordenado pela professora Vanessa. Tá bom? Muito bom, maravilhoso. Mais uma vez, Simoni, gratidão e obrigada. Seguimos firmes aí defendendo a traumatologia dentária. Isso mesmo, um abraço. Tchau, Um abraço, um beijo grande. Vamos com Deus. Abraço a todos.